quando se fala em inteligência artificial, você já deve lembrar direto dos artistas brigando com quem usa a inteligência artificial, igualzinho os taxistas fizeram quando o Uber chegou no Brasil. Você deve lembrar na Ana de Armas em Blade Runner, no Schwarzenegger, no Exterminador do Futuro e também em Desemprego. A dedução lógica de que com ferramentas de IA você ficaria muito mais produtivo, né? Os funcionários de uma empresa com tais ferramentas ficariam extremamente mais produtivos, ela é senso comum. Então, uma pesquisa com um grupo de pessoas que cabe aí na sua sala de jantar, aproximadamente 3.500 pessoas, a colaboração de seres humanos, né, funcionários, com ferramentas de IA, que é o seguinte, sabe aquela lógica, dedução complexa, digna de Aristóteles, de que com ferramenta de IA os funcionários vão ter uma performance muito maior? Sabe o que aconteceu com a performance? Obviamente aumentou, né, até parece que ia cair. Melhorou os resultados, qualidade, mas também a quantidade. Mas, e sempre tem um mas, e esse é o resultado que eu não tava esperando. Eu falo isso porque eu já trabalhei com inteligência artificial. E antes eu quero falar o seguinte, que esse outro, mais gigantesco, porém, que vai mudar completamente a forma, né, que a gente interage com ferramentas de IA no trabalho, é que o conhecimento pra gente deduzir isso já tinha sido criado em 1985, na teoria da autodeterminação, que estabelece 3 princípios básicos para motivação, que é autonomia, competência e vínculo. Por que eu tô falando isso? Vou falar direto, hein? Se prepara. É chocante, oh meu. As ferramentas de IA levantaram os ganhos de performance, mas também deixou os funcionários menos motivados e mais entediados quando tiveram que trabalhar em outras tarefas sem o uso de IA. Então tá bom. O que isso significa, então, Guedão? O que isso significa? Se você não controla algo, você não é motivado pra resolver aquilo, porque você não controla aquilo. É meio óbvio, né? Mas o que acontece é que funcionários com ferramentas de IA sentem isso. Sentem que não tem um controle, né? A perda de controle. E se você não tem o controle, por que eu vou fazer? Ou por que eu vou ficar motivado? Então tem esse descolamento entre o trabalho e o humano. Sempre vai ter alguém que vai pensar, mas por que o burguês, dono do meio de produção, vai ligar pro estado psicológico do proletariado? Porque importa. Porque virar número, meu amigo. Porque alguém motivado vai trabalhar muito melhor, com resultados muito melhores e com muito mais atenção. Então tem um trade-off, tem uma troca. Trade-off, pra quem nunca viu nada dessa parte de economia, né, que é muito usado em economia, que é quando você, pra resolver um problema, você causa outro. Eu acho que o trade-off mais simples, assim, é que tem um trade-off de inflação e desemprego no curto prazo. A gente acabou de descobrir que existe um trade-off na colaboração de ferramenta de IA com humanos, que é motivação e tédio. E o tédio, ele vem quando você trabalhou com o auxílio da IA e vai fazer outra tarefa sem auxílio dela. Provavelmente porque a IA pega coisas que são cognitivamente pesadas, né? Elas estão ali com a maior parte. Então você vai ficar com uma tarefa mais chumbrega e já sem motivação. E também tem um ponto de... Tem um negócio que tá esculpido assim no nosso crânio, que é use ou perca. Se é uma informação de que Napoleão morreu em uma ilha isolada, se é o conhecimento de que Python é muito melhor do que Java e JavaScript, ou se é uma habilidade específica como tocar violão, tocar piano, saber cantar, essas coisas se perdem quando a gente não usa. Por isso que eu disse que tá cravado. Eu não posso falar cravado em pedra, porque não tá. É no nosso crânio, né? De use ou perca. E provavelmente também tem a ver com isso. Porque se você não pensa mais pra conseguir ter persuasão, pra mandar uma mensagem que seja respeitosa pro seu cliente, falando basicamente que você disse aquilo pra ele no e-mail anterior, então é pra ele ler direito, mas de uma forma bem mais suave, bem mais polida, e você simplesmente utiliza a IA de novo, você não vai mais utilizar essa habilidade, você vai perder essa habilidade. Por que você continuaria com ela, né? É isso que nosso cérebro se pergunta. Esse estudo da Nature, que é a The King of the Power of the Best dos estudos científicos, que inclusive vai estar na descrição do vídeo, tá? Esse estudo específico tá de graça, normalmente você teria que pagar aí uns $70 pra conseguir ter acesso. Ele tá em inglês, observação, mas tem figura, então dá pra entender. O Harvard Business Review, né, ele fez um artigo falando sobre esse estudo e ele fala algumas coisas bem interessantes, porque não dá pra deixar só isso. Então a colaboração
colaboração humano e IA causa tédio e desmotivação. O primeiro seria de combinar essas contribuições humanas e a da inteligência artificial. Por exemplo, uma IA generativa pode elaborar um esboço de avaliação de desempenho, mas o gerente refina o conteúdo, ou também que a IA pode gerar ideias iniciais para um projeto, enquanto os membros da equipe expandem, refinam e desenvolvem elas. A segunda estratégia prática que ele coloca seria de criar tarefas individuais e envolventes para contrabalancear os custos psicológicos dessa colaboração com o IA. E o terceiro, que eu achei também, eu acho que esse daqui é um dos mais importantes para falar a verdade, viu? Que é tornar a colaboração transparente. Porque o que o estudo constatou foi que os funcionários, eles podem se sentir desmotivados quando eles percebem que a IA assumiu o controle. Então, uma comunicação clara do que a IA está realmente ajudando e não substituindo pode ajudar os funcionários a manter um senso de propriedade e satisfação com a tarefa e não como algo distante em que ele não tem controle. E assim como também fazer um rodízio das tarefas de primeiro, quando ele chega na empresa, né, que estaria mais descansado teoricamente, ele faz coisas cognitivamente demandantes. Eu não sei se existe demandantes, eu acho que sim. E depois do almoço, depois que ele tá de buchinho cheio, que ele não vai conseguir pensar direito, ele vai para essas tarefas que tem auxílio de IA. O que é bem interessante, porque aí você pode encher o bucho de feijoada numa terça-feira qualquer que tá suave, porque seu mano GPT vai estar ali pra te dar uma mãozinha e manter essa performance. Mas enfim, vamos pra conclusão, né? É o seguinte, essa colaboração, né, da AI com o humano, eu acredito que é bem inevitável, não falar outra coisa. Vai sim aumentar a produtividade, desempenho, mas esse novo estudo, que é bem novo, tá? Foi publicado dia 29 de abril de 2025. Ele demonstra uma outra camada, um outro problema que eu acho que ninguém tava olhando, que são os impactos psicológicos, especificamente nos trabalhadores, que vão fazer essa produtividade tão almejada subir. É quase uma profecia de que as pessoas vão ficar desmotivadas ou com tédio. Com tédio por conta das tarefas cognitivamente estimulantes e desafiadoras, tipo responder aquele e-mail que a pessoa simplesmente não leu e tá te perguntando a mesma coisa que você disse no e-mail anterior, ou a sensação de perda de controle porque tem um modelo neural absurdamente gigantesco que tá fazendo parte do trabalho ou até boa parte do trabalho. E assim, quando a gente fala de futuro do trabalho, até eu, que nasci em 2004, né, teoricamente a minha geração, ela tá entrando no mercado de trabalho agora, né, quando a gente fala disso, futuro do trabalho, eu acredito piamente que a gente não pode pensar que é sobre o que a IA consegue fazer sozinha, né? Mas sim o que a colaboração de uma AI e um humano conseguem fazer juntos. Porque para mim essa sinergia que importa e não o resto. Agora, se essa sinergia causar efeitos psicológicos que a gente já tá vendo em um estudo agora em 2025, os planos vão precisar mudar, ou pelo menos a aplicação desses planos. Não perca a motivação. Pense que um dia talvez a mesma IA que deixa você desmotivado pode ser a tecnologia que traga a Ana de Armas para um pendrive holográfico. É isso.